Pessoal, então, bom dia a todos. Então, bem-vindos então à nossa disciplina de compiladores, onde a gente vai aqui, através desses vídeos, tentar trazer para vocês um panorama geral em vídeos pequenos de como que é o funcionamento de um compilador e vamos especificar o funcionamento de cada componente desse compilador. Então, essa é a aula inaugural. Então, a gente vai basicamente dar uma introdução geral para o compilador e mostrar como o compilador é organizado internamente. Esse é o nosso objetivo agora. Certo? Então, o compilador, ele basicamente é um tradutor. Então, ele vai pegar um código-fonte, certo? Naquela linguagem preferida da gente, aquela que é a linguagem que a gente está querendo compilar, certo? E vai transformar num código executável. Esse código executável, em geral, é executável na máquina. Não necessariamente precisa ser para ir até tão baixo nível, ele pode ser também um processo de tradução onde se para no meio do caminho, gerando um código intermediário, certo? Esse é o primeiro conceito. Então, o compilador basicamente é um tradutor. Ele poderia traduzir, usando as técnicas de compilação, basicamente qualquer programa-fonte. O compilador, por ser uma ferramenta que existe há um certo tempo, ele é uma ferramenta bastante complexa. Então, em geral, o que se faz no processo de compilação é dividir esse processo em duas partes. Então, a gente vai pegar e dividir esse compilador ao meio, onde de um lado a gente vai ter o processo de análise e de outro lado a gente vai ter o processo de síntese. O processo de análise vai ficar responsável por verificar se todo aquele código-fonte está correto, se ele está sintaticamente correto, lexicamente, se semanticamente ele está correto. E do outro lado, na parte de síntese, então, o compilador, uma vez que todo o processo de análise foi concluído, ele vai gerar código executável, certo? Esse código executável, então, vai fazer, acontece, então, para focar em uma determinada arquitetura. Então, o processo de análise, por exemplo, é um processo que ele não é uma análise global, digamos assim, uma análise que é também feita em pedaços. Então, a primeira parte é uma análise léxica, certo? Que vai, então, olhar o código-fonte, olhar todos os detalhes desse código-fonte. Depois nós temos uma análise sintática, que verifica se os comandos da linguagem que está sendo fornecida como entrada estão corretos. E, por fim, nós temos uma análise semântica, onde nessa análise semântica, o nosso objetivo é verificar se o significado daquilo que foi escrito na entrada está correto ou não, de acordo com a especificação da linguagem. Então, isso é um processo de análise. Já no processo de síntese, que acontece depois, e muitas vezes a gente vai ver ao longo da disciplina que pode eventualmente acontecer ao mesmo tempo que as outras etapas, a gente tem a geração de código propriamente dita, que é, digamos assim, uma parte fundamental. Essa geração de código ela pode ser direta no código executável, naquele formato, mas pode ser também num código intermediário. Um outro aspecto fundamental na parte de síntese é a otimização, certo? A otimização ela é um processo que acontece na parte de síntese, onde o objetivo é tentar melhorar o código, né? Não necessariamente encontrar o código ótimo, mas melhorar aquele código para que a gente utilize os recursos da máquina para aquela arquitetura da melhor forma possível. Bom, então esse foi um panorama geral. Então, acho que com isso a gente conclui esse nosso primeiro vídeo, assim, só para ter uma ideia geral do compilador. Então, até a aula.